O ano de 2025 ficará marcado na história do Uruguai como um período de contrastes profundos. Enquanto celebrava conquistas democráticas e avanços pioneiros, o país também enfrentou abalos inéditos em sua reputação mais sólida. Foi um ano de heranças políticas consolidadas, lutos nacionais, decisões sociais audaciosas e a persistente busca por um equilíbrio entre tradição e futuro. Então vem comigo que essa retrospectiva vai desde a política aos gramados, dos escândalos às energias limpas. Então esse é mais um vídeo do canal, mais um dia aqui no Uruguai. Sobe a vinheta aí, Joãozinho. Já vamos começar com bônus, hein? Um senador do Uruguai, junto a um empresário muito importante do país, declararam que são a favor de implementar o choque de imigração aqui no Uruguai, que seria impulsionar e abrir ainda mais as portas do país para os imigrantes, tanto para fazer girar a economia, como para fazer crescer a população, já que eles acreditam que o Uruguai ainda tem muito a se desenvolver. Então, se você já quer se adiantar nessa onda de imigração que vem por aí, entre em contato com a BVO Assessoria, já que a gente está há mais de 7 anos auxiliando e descomplicando todos os trâmites para os brasileiros aqui no Uruguai. Revalidação de diploma, ingresso à faculdade, cédula de identidade, CNH e muito mais. Então entre em contato aí com a gente, deixa a gente saber um pouquinho mais do que você está procurando e a gente vai te auxiliar nesse caminho. Então vamos lá, a gente separou 10 fatos importantes que vale a pena relembrar e que a gente não poderia deixar de fora dessa retrospectiva. Beleza? Vamos lá então. Número 1, posse do presidente Chamandu Orsi. Em março, o Uruguai assistiu à posse de Chamandu Orsi como 45º presidente da República, representando o retorno do Frente Amplio ao poder após 5 anos. Orsi, que assumiu com índice de aprovação moderado, prometeu focar na estabilidade social, no combate à insegurança pública e na manutenção das políticas de investimento social. E se você não viu, a gente acompanhou a posse, a gente acompanhou o dia que o Chamandu Orsi foi de lá do Senado para a Praça Independência, a gente participou de toda essa celebração, então a gente vai deixar aí para vocês no card, para vocês verem o que foi a posse do novo presidente daqui do Uruguai. E se você tem interesse em mais informações de como funciona o sistema político do Uruguai, a gente tem vídeos aqui no canal também, falando como funciona a votação por aqui e também como é o sistema político aqui do país. É legal porque a gente vê o clima da rua, como que tá nas eleições, como o pessoal tá celebrando. É muito interessante ver esse movimento por aqui. E esse evento não celebrou somente a ascensão do Chamandu Orsi, e senão que também celebrou aí nosso ponto 2. 2. 40 anos de democracia. Em 2025, o Uruguai celebrou o marco de 40 anos ininterruptos de democracia. O ano foi repleto de eventos, exposições e debates que refletiam sobre o período pós-ditadura militar. A celebração não apenas homenageou as vítimas do passado, mas também serviu como um momento de união nacional, reafirmando o compromisso do país com as liberdades civis e o Estado de Direito, um diferencial do cenário político latino-americano. E o que começou com celebração também chegou no seu momento de despedida. 3. Despedida de Pepe Mujica. A gente sabe que o Pepe Mujica, aí uma pessoa super humilde, amado por muitos, também questionado por outros, teve aí a sua vida aí dedicada à política, dedicada também aí a serviços sociais. Foi um lutador, então a gente vê que as pessoas o admiram. E nem que falar o que foi a despedida do Pepe Mujica. Eu, morando aqui já há mais de 12 anos, estive aqui no Uruguai no mandato do Pepe Mujica. Realmente, você vê que o cara queria fazer as coisas melhorarem para o seu povo. Não é à toa que foi uma despedida gigante pelas ruas de todo o país. O Uruguai e o mundo se despediram de José Pepe Mujica, um dos líderes mais admirados do século.
Sua figura, que transformou a simplicidade em filosofia e a coerência em política, marcou profundamente a vida pública do país. Pepe nos deixou aos 90 anos, tornando-se para muitos um verdadeiro patrimônio imaterial da humanidade, justamente por viver de forma radical e honesta tudo aquilo em que acreditava e pregava. A notícia de sua morte provocou uma onda de comoção em Montevidéu e em todo o Uruguai. Milhares prestaram homenagens a um homem que fez da austeridade um gesto político e do humanismo uma prática cotidiana. Mujica não foi apenas um ex-presidente, mas um símbolo global de autenticidade, reflexão e compromisso social. Seu legado segue vivo, iluminando aqueles que acreditam na justiça, na liberdade e na dignidade humana como fundamentos de uma sociedade melhor. São poucas palavras para a gente descrever o que foi o ex-presidente Pepe Mujica. Então, se você quer saber mais sobre esse personagem e ícone marcante daqui do Uruguai, entra lá também no nosso canal, verifica aí no nosso canal que a gente tem um vídeo falando da história do Pepe Mujica. Se não tiver aqui no card, por aqui no card, o Joãozinho deixa aí na descrição para vocês. 4. Economia. A gente sabe que a economia sempre é um desafio para os países, né? Equilibrar a economia. Ainda mais com mudança de governo, a gente sabe que gera aí, né, uma desconfiança, gera aí uma dúvida, mas o Uruguai sempre com seus índices positivos, que faz com que seja ainda um lugar bem estável economicamente. Inflação dentro da meta. Pela primeira vez em anos, o Banco Central do Uruguai, BCU, conseguiu manter a inflação dentro da faixa meta, geralmente entre 3% e 6%. Este resultado foi amplamente destacado, representando a estabilidade da política monetária e dando previsibilidade a investidores e consumidores. A inflação controlada foi um dos pilares de sustentação da confiança econômica no novo governo. E as boas notícias do crescimento não param por aí. Vale se destacar o aumento das exportações agropecuárias. O setor agropecuário foi o motor das divisas, com aumento recorde nas exportações de carne, soja e lácteos. A demanda internacional aquecida, combinada com as boas colheitas e a excelência da produção uruguaia, garantiu saldos comerciais robustos. A carne uruguaia, em particular, manteve seu alto valor de mercado nos principais destinos: China, Estados Unidos e União Europeia. E nem tudo foi mar de rosas, hein? A gente teve debates polêmicos e discussões que ainda vão ser analisadas. O ano foi palco de intensos debates sobre a necessidade de uma reforma tributária ou ajustes fiscais profundos. O novo governo e a oposição discutiram o futuro da rigidez do gasto público e a busca por maior eficiência na arrecadação. Embora nenhuma reforma de grande escala tenha sido implementada no curto prazo, o debate marcou a agenda econômica, sinalizando a necessidade de revisar a estrutura fiscal para garantir a sustentabilidade de longo prazo. Então a gente sabe que esse assunto vai ficar para 2026, vamos ficar de olho aí e eu quero saber de você. Já está sabendo de algo que a gente não sabe? Comenta aí pra gente. Conta pra gente quais são as suas expectativas na parte econômica em 2026. 5. Esquema ganadeiro. E nessa retrospectiva também tem plantão policial. Sobe a vinheta aí, Joãozinho. Olha aí, meu, da imagem desses contraventores aí. 2025 foi abalado pelo maior escândalo financeiro da história recente do Uruguai. A revelação de que a empresa Conexión Ganadeira, que operava havia mais de 2 décadas com o modelo de pecuarista virtual, funcionava na verdade como uma gigantesca pirâmide financeira. A empresa prometia retornos irreais sobre investimento em gado. O colapso foi dramático, expondo um déficit patrimonial entre 230 e 250 milhões e afetando mais de 4 mil investidores. A fraude basicamente funcionava em inflar o inventário de gado e usar o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. E aí a gente já sabe como é que funciona a coisa, porque vou te falar que o Brasilzinho, a gente já viu de tudo, né? A gente já viu de tudo no Brasil. Então, às vezes, é escândalo quando a gente vê algo assim por aqui. Ainda não existe nenhuma punição para os responsáveis de todas essas fraudes, mas a gente sabe que existe aí um processo judicial em andamento. Então,
vai ser outra coisa que vai ficar para 2026, mas uma coisa é certa, hein? Abalou a confiança do mercado ganadeiro, que é um dos mais fortes do país, gerando aí incertezas no mercado. 6. Eutanásia. Também em 2025, o Uruguai deu um passo histórico e aprovou a Lei de la Muerte Digna, tornando-se o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia. A lei permite que adultos plenamente conscientes, com doenças incuráveis ou sofrimento irreversível, escolham uma morte assistida com acompanhamento médico. A decisão gerou intenso debate. Defensores ressaltam a autonomia individual, o alívio do sofrimento e a dignidade no fim da vida. Já opositores, incluindo lideranças religiosas, alertam para riscos morais e éticos, defendendo a preservação da vida. Mesmo assim, pesquisas indicam que a maioria da população apoia a medida. O Uruguai, assim, reafirmou seu pioneirismo social, equilibrando respeito à vida com compaixão e liberdade de escolha para quem enfrenta situações extremas. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal onde a gente trouxe leis diversas e leis polêmicas daqui do Uruguai, e uma delas é a lei anterior, que era chamada de Boi Morir, onde a gente tinha algumas limitações, tinha lacunas, né? A famosa margem cinzenta. Então o Uruguai trouxe novamente essa discussão para o plenário e chegaram ao consenso em criar uma lei que legalizou mais amplamente a eutanásia. 7. Uruguai no Mundial. Nesse ano de 2025, o Uruguai logrou aí grandes êxitos esportivos, tanto com a equipe feminina de handebol, que garantiu vaga para o Mundial, quanto para canoagem, que o uruguaio foi medalhista de ouro. Mas o que a gente trouxe hoje é a paixão nacional uruguaia. Mas antes de falar disso, vamos colocar o manto, vamos estar adequado. Aí sim, agora eu estou preparado, porque o Uruguai garantiu a vaga para a Copa do Mundo de 2026. O grande acontecimento esportivo de 2025 foi a confirmação da classificação da seleção uruguaia para a Copa do Mundo de 2026, após uma campanha sólida nas eliminatórias. Sob o comando do excêntrico e genial Marcelo Bielsa, a Celeste conquistou sua vaga praticando um futebol de pressão alta, intensidade e entrega total. Características que reacenderam o entusiasmo dos torcedores. O sorteio do Mundial colocou o Uruguai no Grupo H, uma chave desafiadora e cheia de simbolismos. A Celeste enfrentará a poderosa Espanha, ascendente Cabo Verde e a competitiva Arábia Saudita. Teoricamente é um grupo fácil, então a gente já sabe que o Uruguai vai com tudo, vai forte mesmo, com muita esperança dos uruguaios de trazer essa Copa para casa, né? Nunca se sabe, mas com muita coisa por aí, e eu vou deixar vocês com o nosso correspondente esportivo que vai contar pra gente. Conta aí, Joãozinho. Fala comigo, Caio Martorelli, Joãozinho, seu correspondente esportivo diretamente de Miami. Não sei se o Uruguai vai jogar aqui, mas foi onde o avião parou. O Uruguai teve uma ótima jornada nas eliminatórias, inclusive ganhou do Brasil no centenário, quebrando um tabu aí de mais de 20 anos. Começou arrasador, teve alguns problemas de vestiário, muitos deles causados por Luizito Soares, que falou mal do louco Bielsa. Isso desandou um pouco o time. Chegando agora no final, um amistoso que perdeu de 5-0 para os Estados Unidos, que deixou o uruguaio aí bem bravo. A campanha do Uruguai na eliminatória foi quarto lugar com 28 pontos, sendo 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. E é isso aí, seguimos aqui acompanhando La Garra Charrúa. Caio, é com você no estúdio. Então essa foi nossa mensagem aí do Joãozinho, desde Miami, nosso correspondente esportivo. 8. Venda da Movistar, gigante da telecomunicação. O mercado de telecomunicações no Uruguai foi agitado pela venda das operações da Movistar, empresa do grupo Telefônica. O negócio, firmado por cerca de 440 milhões de dólares, foi uma das movimentações empresariais mais importantes do ano. A venda insere-se na estratégia global da Telefônica de se desfazer de filiais na América Latina. A compradora foi a Millicom International Cellular SA, que opera globalmente sob a marca Tigo, com forte presença em outros países latino-americanos. A Tigo assumiu a operação da Movistar, que detinha cerca de 29% dos acessos móveis no Uruguai.
A entrada da Tigo promete reconfigurar a concorrência no mercado uruguaio de telefonia móvel, internet, banda larga e também TV a cabo, marcando um novo e agressivo capítulo na disputa por serviços de telecomunicação. Eu particularmente, desde que estou aqui no Uruguai, uso o Movistar. Sempre foi uma empresa que presta um bom serviço, tem em todo o país, como as outras, Antel e Claro, também são empresas que oferecem um bom serviço, mas a gente sabe que sempre tem espaço para melhorar o mercado, então eu acredito que vai ser uma boa aí, uma nova empresa trazendo inovação e novos produtos aqui para o Uruguai. Então eu acredito que um dia eu acordo e já vou ser da Tigo, já vou ter outra operadora, mas é aquela coisa, aqui tem portabilidade, então provavelmente vai continuar o mesmo número, Joãozinho. Eu acredito que não mude nada. 9. O Uruguai chega a 99% de energia limpa. O Uruguai consolidou sua posição como líder global em sustentabilidade ao atingir a marca de 99% de sua matriz energética proveniente de fontes limpas e renováveis. Este resultado histórico é um exemplo de como o conhecimento técnico pode se sobrepor à politicagem em favor do avanço nacional. A revolução energética uruguaia teve sua base na visão estratégica e no planejamento de longo prazo, impulsionados por figuras como o engenheiro Ramon Mendes. E o interessante de tudo isso é que o professor Ramon Mendes é um professor da Universidade Udelar e foi ele que propôs um projeto onde o desenvolvimento energético seria a longo prazo, e ele apresentou esse projeto em 2008 e hoje a gente vê os resultados desse projeto feito lá atrás. A matriz agora se sustenta na combinação estratégica de fontes. A energia eólica responde por aproximadamente 35% a 40% da geração, seguido pela hidráulica, com cerca de 30% a 35%. A biomassa contribui com aproximadamente 15% e a solar complementa o marco de 99%. O sucesso do Uruguai em garantir segurança energética e sustentabilidade é, em grande parte, fruto do planejamento técnico e consistente. E você, sabia desse marco energético tão importante para o Uruguai? Deixa aí nos comentários se você já tinha ouvido falar desse logro, que não é para qualquer um, hein? 10. Número de brasileiros bate recorde no turismo uruguaio. O setor turístico em 2025 bateu recorde de fluxo de visitantes. E em primeiro lugar, os brasileiros. O Brasil consolidou-se como o país que mais envia turistas para o Uruguai, impulsionado pela estabilidade cambial e pelas fortes campanhas da marca país. A chegada de turistas brasileiros, que vinha crescendo, cerca de 380 mil em 2023 e 565 mil em 2024, disparou em 2025. Segundo dados do Ministério do Turismo, o país superou a marca de 650 mil visitantes brasileiros ao longo do ano, representando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e gerando aproximadamente 480 milhões em receitas. E os principais destinos escolhidos a gente já sabe, né? Colônia, Punta del Este, Montevidéu, todo mundo aí aproveitando, especialmente nas altas temporadas que vai de dezembro a março, todo mundo aproveitando as praias, cultura uruguaia, mate e muita comida boa que digamos que o Uruguai tem para oferecer. E você que vai vir a turismo aqui para o Uruguai e quer fazer aquele passeio incrível, entre em contato com a Master Turismo, já que eles têm diversos passeios para outras cidades, Colônia, Punta del Este, Piriápolis, tem também para vinícolas, tem diversos passeios e city tour, então entre em contato lá com eles, faça a sua reserva e aproveite o Uruguai da melhor maneira. E tem mais, hein? Você usando o nosso cupom BVU 2025, vocês vão ter um descontão especial lá com eles. Então entre em contato com a Master Turismo. Bom, a lista oficial já foi, ficou por aqui, mas a gente não podia deixar de fora um caso que pra gente nos tocou o coração e lógico que muita gente vai achar ele fofinho. Então vai aí. Nascimento da Francisca, a primeira elefante marinho do Uruguai. O Uruguai simplesmente parou para acompanhar a celebridade do ano, Francisca, a elefante marinha que decidiu nascer em plena praia de Piriápolis. E o melhor é que esse momento não foi só fofo, foi histórico.
o primeiro nascimento registrado de um elefante marinho no Uruguai. Ou seja, a Francisca não foi só um filhote, foi um lembrete de como a natureza ainda consegue surpreender mesmo em pleno balneário lotado de gente. O nascimento da Francisca foi um acontecimento que o uruguaio parou para acompanhar, muita gente esteve lá para fazer um vídeo, tirar uma foto e o pessoal teve que restringir o perímetro, já que o elefante marinho precisa ali de uma tranquilidade para que ele não abandone o filhote durante um período de um mês enquanto está em amamentação. Então as autoridades locais acabaram fechando o perímetro ali, deixando a mamãe elefante marinho e o filhote também ali em conforto para que pudesse acontecer as coisas de forma natural, mesmo com tanta gente em volta, carro barulhento, moto barulhenta passando. O nascimento da Francisca foi aí 11 de outubro e esteve aí acompanhado da sua mãe no período de amamentação, e a partir de 6 de novembro foi constatado que a mãe foi seguir o seu caminho, enquanto a Francisca ainda continuava ali pelaquela região. No dia 25 de novembro ela já entrou no mar, já foi se adaptando, mas ela precisa ainda de um tempo para ganhar forças e seguir o seu caminho. Então ela ainda continua ali pela região de Piriápolis. Então claro que a história da Francisca marcou, deixou aí uma marca no coração do uruguaio, já que todo mundo gosta de ver os bichinhos da natureza, e nem que falar que o Uruguai é conhecido pela sua preservação ao meio ambiente e à fauna também. Então essa história aí ficou registrada como um nascimento importante aqui no Uruguai. E aí, o que vocês acharam da história da Francisca? Legal, né? Então deixa aí o like para esse vídeo chegar a mais pessoas que talvez gostem da informação que a gente passa do Uruguai. E se você não sabe, a gente tem muito conteúdo bacana lá no nosso Instagram, conteúdos exclusivos, coisa do dia a dia, então segue a gente lá também, que é uma boa ideia vocês acompanharem a gente por lá. E assim foi o ano de 2025 aqui no Uruguai. Um ano que navegou entre o orgulho de ser uma democracia sólida e pioneira em direitos e o susto de ver sua principal indústria abalada por um escândalo de corrupção. Entre a dor de perder um ícone como Mujica e a esperança depositada em uma nova geração. Liderado em campo pelo louco Bielsa e fora dele por Shaman Duars. Entre recordes econômicos e a liderança global em energia limpa. Um país que aos 40 anos de democracia mostra que sua maior conquista é a capacidade de enfrentar os seus paradoxos, com instituições fortes e um olhar sempre voltado para o futuro. E é assim que a gente espera nosso 2026 também. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Não é o último vídeo do ano, então aguenta aí que tem mais coisa vindo por aí. E claro, se você gostou do conteúdo, deixa aí o joinha novamente para dar aquela força, né, que essa informação e informações do canal chegue a pessoas que estão procurando coisas sobre o Uruguai. E se você não está inscrito ainda, se inscreve aí, pode ser uma boa você acompanhar a gente aqui no Uruguai, beleza? Não esquece de ir lá no nosso Instagram, acompanhar por lá também, que tem muita coisa bacana. E é isso, a gente se vê na próxima, hein? Falou!